Em 1943, sobre o Mar Mediterrâneo, os pilotos alemães viveram algo que nunca esqueceriam. Enormes aviões de transporte caíam um após o outro, deixando na superfície da água manchas de combustível em chamas e destroços espalhados. Eram os Me-323, chamados de Gigant, os maiores aviões de transporte terrestres da Segunda Guerra Mundial. A Alemanha construiu quase 200 dessas máquinas, e nenhuma sobreviveu ao fim da guerra. Em outubro de 1940, o comando alemão precisava de um planador pesado de assalto para a Operação Leão Marinho, a invasão planejada da Grã-Bretanha. O planador leve DFS-230, que havia se saído bem na tomada do forte belga de Eben-Emael, era pequeno demais. Ele transportava apenas cerca de 1.200 quilos de carga. Para uma invasão real, seria preciso levar pelo Canal da Mancha canhões antiaéreos de 88 milímetros, tratores semi-oruga e até tanques médios. A Junkers e a Messerschmitt receberam um prazo de 14 dias para apresentar projetos. A Junkers entregou o GU-322, apelidado de Mammoth, um planador enorme feito inteiramente de madeira. O único voo de teste foi suficiente para encerrar o projeto. A máquina era instável e praticamente incontrolável. O projeto da Messerschmitt foi outra história. Seus engenheiros criaram um planador com envergadura de mais de 55 metros, fuselagem em treliça de tubos de aço e asas de madeira revestidas de tecido. A parte dianteira da fuselagem abria como uma grande porta de carga, permitindo embarcar equipamentos que não caberiam por entradas laterais. Esse planador recebeu a designação Me-321. Mas o Me-321 era um problema desde o início. Para decolá-lo com carga máxima, os alemães usavam 3 caças bimotor Bf-110 puxando-o simultaneamente. E ainda assim eram necessários foguetes auxiliares presos sob as asas. O esquema era perigosamente instável. Durante um dos voos, a formação inteira, 3 aviões de reboque e o planador, foi destruída em uma colisão, num dos maiores acidentes aéreos da história até aquele momento. Ficou claro que um planador daquele tamanho era um beco sem saída. A Alemanha precisava de um avião capaz de voar sozinho. A decisão de motorizar o Me-321 foi tomada no início de 1941. A Operação Leão Marinho havia sido cancelada, mas a necessidade de transporte pesado não havia desaparecido. A Alemanha lutava em 2 frentes e precisava deslocar equipamentos, munição e tropas por distâncias enormes. O principal obstáculo eram os motores. A indústria aeronáutica alemã operava no limite, com fábricas ocupadas com pedidos para bombardeiros e caças. A saída veio da França ocupada. Nos depósitos franceses havia motores radiais Gnome Rhône 14N, com cerca de 1.140 cavalos de potência cada. Não eram os mais potentes, mas estavam disponíveis em quantidade suficiente e não sobrecarregavam a cadeia produtiva alemã. 3 motores por asa, 6 no total. Assim nasceu o Me-323 Gigant. A aparência da máquina impressionava qualquer um que a visse pela primeira vez. Envergadura de mais de 55 metros, fuselagem com quase 29 metros de comprimento. As portas de carga dianteiras se abriam para os lados, revelando um enorme compartimento interno. Lá dentro cabia um tanque médio, um transporte blindado semi-oruga, vários canhões pesados ou até 130 soldados completamente equipados. Com carga máxima de 12 toneladas, o avião ainda precisava de foguetes auxiliares para decolar em pistas curtas. A velocidade máxima era de cerca de 280 km por hora. A velocidade de cruzeiro, cerca de 220. Para comparação, um caça britânico Spitfire chegava a mais de 590 km por hora. Qualquer piloto inimigo podia atacar o gigante com tranquilidade, escolher o ângulo que quisesse e se afastar antes que os artilheiros de bordo conseguissem mirar. As asas de madeira revestidas de tecido pegavam fogo com facilidade. Bastava neutralizar 2 ou 3 motores de um lado para a máquina perder o controle. Os pilotos alemães sabiam disso. Cada missão no Me-323 era uma roleta russa. No outono de 1942, a situação das forças alemãs e italianas no norte da África era desesperadora. O corpo africano do marechal de campo Erwin Rommel precisava urgentemente de reforços, munição e combustível.
O abastecimento marítimo havia se tornado cada vez mais arriscado. Malta, colônia britânica no Mediterrâneo, servia de base para caças e torpedeiros que interceptavam os comboios do eixo regularmente. Os navios alemães e italianos afundavam às dezenas. Foi então que o comando da Luftwaffe decidiu usar os Me-323 para transportar suprimentos por via aérea, da Sicília até a Tunísia, algumas centenas de quilômetros sobre o mar aberto. Os primeiros gigantes chegaram ao teatro mediterrâneo em setembro de 1942. O abastecimento aéreo intensivo para a Tunísia começou em novembro. As portas de carga se abriam nos aeródromos da Sicília. Entravam caminhões, canhões, caixas de munição, barris de combustível. Horas depois, tudo era desembarcado em pistas tunisianas, muitas vezes ao som de artilharia ao longe. Entre o final de 1942 e abril de 1943, foram realizadas cerca de 1.200 missões, transportando aproximadamente 15.000 toneladas de material de guerra, mais de 300 caminhões, mais de 200 canhões de médio calibre, quase 100 unidades de blindados. Os números impressionavam no papel, mas por trás de cada missão havia a mesma ameaça. Caças britânicos patrulhavam o espaço aéreo sobre o mar praticamente sem interrupção. O Me-323 voava baixo, devagar e de forma previsível. Sua silhueta enorme era visível a dezenas de quilômetros. Os artilheiros de bordo tinham pouca chance de acertar um caça ágil vindo da direção do sol ou debaixo da fuselagem. Os britânicos logo entenderam as vulnerabilidades do gigante e começaram a caçá-lo sistematicamente. As esquadrilhas atacavam em formação, por vários ângulos ao mesmo tempo, dividindo a atenção dos artilheiros. As asas pegavam fogo, as máquinas perdiam motores, inclinavam e caíam no Mediterrâneo. Tripulações e passageiros que não conseguissem saltar de paraquedas morriam junto com a carga. Rommel enviava radiograma após radiograma para Berlim, descrevendo a falta de tudo: projéteis, peças, água potável. Hitler insistia em manter a Tunísia a qualquer custo e exigia mais entregas, independentemente das perdas no ar. Os pilotos do gigante chamavam a rota entre a Sicília e a Tunísia de Corredor da Morte. Na manhã de 22 de abril de 1943, quinta-feira santa, véspera da Páscoa, 16 Me-323 foram designados para uma missão com carga de combustível de aviação e munição para o Grupo de Exércitos Tunísia, o que restava do antigo Corpo Africano sob o comando do general-coronel von Arnim. 2 não conseguiram decolar por problemas mecânicos. 14 levantaram voo. Junto com eles, partiram 10 Junkers GAU-52 do mesmo aeródromo. A escolta prevista era de mais de 100 caças. Parte decolava da Sicília, outra parte deveria encontrar o comboio próximo à costa africana, vindo da Tunísia. Os primeiros minutos de voo transcorreram normalmente, mas a meio caminho entre a Sicília e a Tunísia, na altura da ilha de Zembra, o comandante do grupo de gigantes, o tenente-coronel Werner Stephan, ordenou uma mudança de rota em direção ao Cabo Bom, desviando do trajeto acordado. Mais tarde, entre os oficiais de transporte, ficou a convicção de que Stephan havia mudado o curso por conta própria para chegar à Tunísia mais rápido. Se tivesse sobrevivido, provavelmente responderia perante um tribunal militar. A coluna se dividiu. Os 10 GU-52 continuaram pelo trajeto original e a maior parte da escolta de caças ficou com eles. Dos 100 e poucos caças previstos, apenas 79 Bf-109 do segundo grupo da 27ª Esquadra de Caça acompanharam os 14 Gigant. Do lado africano, vinha ao encontro do comboio uma formação de ataque aliada. As forças aéreas sul-africanas tinham no ar caças P-40 Kitty Hawk da 7ª Asa Sul-Africana. A eles se juntaram esquadrilhas de Spitfire britânicos, entre elas as esquadrilhas 250 e 260 da Força Aérea Real. O choque aconteceu sobre o Golfo da Tunísia. Foi curto e brutal. Os Kitty Hawk atacaram os Gigant pelo alto e pelos flancos. O punhado de Bf-109 alemães tentou interceptar, mas eram catastroficamente poucos. Os Spitfire prenderam a escolta alemã em combate, enquanto os Kitty Hawk tinham acesso quase livre aos Me-323 desprotegidos.
Os barris de combustível de aviação dentro do Gigant transformavam cada avião em uma bomba voadora. Uma única rajada incendiária atravessando a fuselagem era suficiente para iniciar um incêndio impossível de controlar. As máquinas em chamas caíam uma após a outra no Golfo, deixando colunas de fumaça preta e manchas de gasolina ardendo na superfície da água. Alguns Gigant tentaram virar e fugir em direção à Sicília, mas os aviões lentos não conseguiam escapar da perseguição. O piloto-tenente Edwards, da Esquadrilha 260 da Força Aérea Real, chegou ao local quase no fim do combate e encontrou o último ME-323 ainda voando, tentando alcançar a costa africana. Ele atacou e derrubou a enorme máquina no mar. Dos 14 Gigant que haviam partido naquela manhã, nenhum chegou ao destino. Dos 138 homens a bordo, apenas 19 sobreviveram. O tenente-coronel Stefan morreu com sua máquina. Os 10 GU-52, cujo comandante não havia mudado de rota, chegaram à Tunísia sem uma única perda. Após o massacre da Quinta-feira Santa, Hermann Göring ordenou a suspensão de todos os voos de transporte para a Tunísia. Mesmo quando as missões foram retomadas, em menor escala e apenas à noite, era tarde demais. Em maio de 1943, o norte da África estava perdido para as potências do eixo. Cerca de 250 mil soldados alemães e italianos foram para o cativeiro. Tudo que os Gigant haviam transportado com tanto risco caiu nas mãos do inimigo ou virou sucata no deserto. Os ME-323 restantes foram transferidos para a frente oriental, onde a Luftwaffe enfrentava a mesma necessidade urgente de transporte pesado. Mas lá os esperavam os mesmos problemas. Em 1943, a aviação soviética já era muito diferente da que havia sido nos primeiros meses da guerra. Os novos Yakovlev e Lavochkin não ficavam atrás dos aviões alemães em velocidade e manobrabilidade. Um ME-323 lento e desajeitado era uma presa fácil. A produção do Gigant foi encerrada em abril de 1944, após a entrega de 198 unidades. As fábricas da Messerschmitt foram totalmente redirecionadas para a produção de caças. Ao fim da guerra na Europa, em maio de 1945, não havia sobrado nenhum ME-323. Cada máquina havia sido abatida, destruída no solo, abandonada ou desmontada para a sucata. Nenhum exército vitorioso capturou um exemplar inteiro como troféu. No Museu de Aviação Alemão, existe apenas um fragmento de longarina de asa, um pedaço de metal informe que não transmite a menor ideia do tamanho da máquina que um dia voou. Em 2012, mergulhadores italianos encontraram no fundo do mar Mediterrâneo, perto da ilha de La Maddalena, ao largo da Sardenha, a fuselagem quase intacta de um ME-323. Em 26 de julho de 1943, 2 Gigant haviam partido de um aeródromo na Sardenha, em direção à Itália continental. Foram interceptados por caças britânicos. Um caiu em terra e pegou fogo. O segundo fez um pouso forçado na água e afundou pouco depois. 10 membros da tripulação conseguiram se salvar. Os demais morreram. É o único gigante relativamente preservado que existe no planeta. E ele repousa onde poucos conseguem chegar, no fundo escuro e frio do Mediterrâneo, coberto de algas e corais, com criaturas marinhas habitando o compartimento de carga, onde um dia foram transportados soldados e equipamentos de guerra. Se você gostou desta história, deixa o like, escreve nos comentários quais aviões pouco conhecidos da Segunda Guerra você quer ver nos próximos episódios, e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos.